Irmãos, nesta manhã, o Senhor fez eu refletir sobre algo, ficar pensativo sobre não só aquilo que está acontecendo, mas também aquilo que nós estamos permitindo acontecer. Como assim? Essa semana foi uma semana bem atípica diante das coisas que nós estamos passando. O Senhor fez eu parar e pensar sobre algumas coisas. Aqui sentados nós falamos sobre a quantidade de surras que a gente tomou, né? A quantidade de castigo que minha mãe fazia eu e os meus irmãos terem. O bom que ela está aqui, agora não pode nem mentir. Está aqui, tá ali, ó. Já era agora, está aqui na frente. Muitas vezes ela sentava, né? E a alegria nossa era ela bater os três e colocar um de frente com o outro de castigo. Que começava a dar risada, cadê que a gente parava de dar risada? Era todo mundo dando risada. E ela olhava, vocês estão dando risada? Vai apanhar mais. E apanhava mais. Por que estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós acabamos achando isso como uma forma de, ou uma interpretação diferente, ou algo que de repente pode ser nocivo. Mas na verdade não. Na verdade, o que o Senhor tem nos colocado e nos falado é o seguinte: desde pequeno nós estamos aprendendo algo. Este algo nos ensina duas coisas providenciais para a nossa vida. Uma delas é disciplina, a outra é rotina. Se nós não temos disciplina, a gente não tem limites para fazer. Se a gente não tem rotina, a gente não faz. Então nós começamos a entender essa parte do que? Como nós estamos gerindo o nosso tempo com Deus? Como nós estamos permitindo ouvir a voz de Deus e saber que é a voz de Deus? Você vai falar assim, existe isso? Lógico. O fato de você ler a palavra, o fato de você saber a palavra, o fato de você falar, não significa que você está ouvindo. Significa que muitas vezes você pode estar debaixo de um ambiente que você criou para não ter mais nenhum tipo de circunstância ou maldade que te atinja. Então você acaba criando exatamente uma prisão em volta de você, para que você não receba aquilo que Deus tem para a sua vida. Isso se chama resistência. Isso se chama grilhões, prisões espirituais e até prisões emocionais que nós acabamos criando. Tudo por quê? Porque nós não queremos entregar tudo. E diante disso, o Senhor me levou a essa palavra em 2 Coríntios, capítulo 6. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Você abriu, vamos lá no versículo 14. Você que for encontrando, se coloque em pé. Amém? Todos encontraram? Então diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 18. Assim nos fala: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou o que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse:
Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Podeis assentar. E parece loucura, mas no Sermão da Montanha, no capítulo 6, vocês não precisam, vocês podem só ouvir e anotar aí se vocês quiserem, tá? Lá no Sermão da Montanha, no capítulo 6, no versículo 22 e 23, fala assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Por que estou dizendo isso e isso? Porque assim, primeiro, Jesus no Sermão da Montanha ele estava falando algo que tinha que ser direcionado para aqueles que criam, não era para incrédulos, não era para pessoas que não estavam crendo, não era para pessoas que estavam ali simplesmente de passeio, não era para pessoas que estavam ali não acreditando naquilo, era para pessoas que estavam seguindo ele e queriam ouvir essas instruções. Então, diante disso, se nós formos perceber, desde quando nós começamos o culto, o Senhor tem falado conosco. Na hora dos louvores, o Senhor falou algo. Falou que assim, nós temos um general, não é quem é esse general? É ele que batalha as nossas lutas. Mas se nós não confiarmos, nós continuamos fazendo pela força do nosso braço. Que nós, quando entramos na presença dele, nós temos que entregar tudo que temos e que somos. É que nem eu estava lendo, como disse os irmãos, gosto de ler. Eu estava lendo e um dos trechos deste livro estava chegando e falando assim, que tinha uma história não, né? Ele fez ali uma experiência diante ali dos alunos, que ele colocou 1 litro de água pura, mas água sem nenhum tipo de contaminação, nada. Ele colocou lá aquele jarro de 1 litro de água e ele chegou e ele falou assim, tá vendo aqui ó, 1 litro de água. Daí ele pegou num frasco pequeno, ele foi lá, pegou água numa sarjeta e pegou aquilo ali, colocou dentro daquele vidrinho e fez assim, ó. Pegou, olhou para eles. Olha aqui, 1 litro de água puro, assim, impecável, água mineral, estava ali, ó. Ele pegou e colocou uma gota daquela água da sarjeta que ele pegou e pingou. E ele perguntou para todos os alunos ali, perguntou para as pessoas que estavam ali, falou assim, nessa palestra, né? Falou assim, você beberia dessa água? Qual foi a resposta? Não. Por quê? Mas não era 99% de água pura? Era menos de 1% de água ruim? Hã? Contamina? E por que a gente não quer entregar 100% para o Senhor? A gente só entrega 99%. Então, existe 1% que pode nos contaminar, não é? Ou menos de 1% que pode nos contaminar. E por que nós estamos permitindo isso se, pela palavra, Ele nos dá a condição de retirar-nos das trevas para que a luz seja constante? Por que nós reparamos mais nas coisas tão pequenas, insignificantes, que podem nos tirar a paz, em vez de olhar para as coisas pequenas, mas que vão realmente fazer com que a graça de Deus seja revelada em nós? E quais são as coisas pequenas? Por isso que eu falei, muitas vezes é aquilo, é uma disciplina pequena que você começa. Nós temos aqui um professor, aqui no culto, e é interessante que assim, os professores eles têm uma máxima, principalmente quando é professor nessa parte esportiva. O que é? Eles sempre nos ensinam o seguinte, que a prática sempre nos levará à perfeição daquele movimento. Acabou. Se você está fazendo um movimento realmente, se for um futebol, você quer dar um passe, você tem que treinar aquele passe para que aquele passe saia perfeito.
Se é numa natação, aí você vai ter que treinar, se é uma braçada ou se é uma batida de pé, para que seja aquilo ali cada vez mais algo perfeito, ou seja, algo que você não precise mais esforçar a sua mente. Aquilo já criou uma rotina, já criou um hábito, então você já sabe fazer. É a mesma coisa quando você começa a dirigir. Quando você começa a dirigir, você faz o quê? Você até então na sua cabeça, meu Deus do céu, eu preciso fazer isso, tudo ao mesmo tempo? Daí a hora que você pega aquilo, já cria uma rotina na sua cabeça, o que você faz? Você faz automático. Então, normalmente nos é ensinado, no Evangelho não é diferente. Mas para que haja resultado, nós temos que nos entregar 100%. Não tem como ser 99%. É a mesma coisa, você dirige com medo? Não. Você nada com medo? Não. Você corre com medo? Não. Você vai jogar no futebol com medo de errar um passe? Não. Por quê? Porque 99 não resolve. E se nós percebemos, nós fazemos isso no nosso dia a dia. Nós entregamos 100% da nossa vida em outras coisas e esquecemos de entregar 100% a Deus. E quantas vezes o Senhor, Ele chegou, Ele falou aqui, por que Jesus, Ele escreveu, como aqui Paulo disse à igreja de Corinto, por que Jesus disse lá no Sermão da Montanha, que nós temos que ficar atentos para que, os nossos olhos enxerguem ou permaneçam na luz? Porque Ele já sabia, e tinham pessoas que estavam condicionadas a fazer as coisas pelo quê? Por impulso. E essas pessoas, elas vão continuar fazendo por impulso. Porque na verdade a precipitação é que nos leva a esse impulso. Quer ver? Diante disso, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, fala assim: portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. E muitas vezes nós queremos isso, né? Nós queremos as coisas do nosso jeito, nós queremos as coisas da nossa maneira, nós queremos as coisas no nosso tempo e esquecemos que no tempo certo Deus vai fazer com que todas as coisas que estiverem ocultas venham às claras. Sabe aquele negócio muitas vezes de um casamento que você bate e parece que a pessoa não muda? Então, para de bater. Só continue fazendo o que Deus mandou você fazer. Porque quanto mais os seus olhos estiverem querendo que aquela pessoa seja transformada, mais você vai lançar trevas dentro de você, porque você não vai aceitar a condição daquela pessoa e você vai achar que é daquele jeito. Você vai falar, como assim? Porque você pode perceber, quanto mais você se envolve com algo, mais você se torna aquele algo. Você já parou para perceber isso? Você já começou a olhar isso? Você já viu isso? Quanto mais você faz, mais você fica parecido. Por isso que o Senhor, Ele nos orientou. Cuidado. Porque os teus olhos, eles não podem permitir que as trevas entrem. Não pode permitir que aquelas trevas que eram anteriormente, antes desta luz brilhar dentro de nós, que elas voltem a ser essas trevas, a ponto de nos levar a situações de incredulidade, em situações de iniquidade, ou seja, o pecado já não é mais pecado, ou até mesmo em situações onde nós falamos tanto de Deus que nós esquecemos de acreditar nele. Você já viu essa história? Você fala tanto de algo que nem você mais acredita naquele algo que você fala. Tudo por quê? Porque nós queremos criar uma ilusão daquilo que o Senhor pode e não daquilo que nós temos que fazer. O posicionamento é nosso, a decisão é nossa. Quando nós queremos algo, nós não fazemos? Sim, fazemos, não é? Vamos pegar aqui, quando nós estamos na faculdade, quando nós estamos estudando. É interessante que se você pegar os estágios da faculdade,
ou os anos, né, que a gente passa dentro da faculdade. Você pode perceber e você fala assim, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Na verdade não, começa a analisar do outro modo. Quanto tempo você deixou ser perdido, é diferente. Porque se você vai lá e você está com o intuito de pegar todas aquelas informações e transformar ela em conhecimento, você cresce. Mas se você está ali somente por causa de um diploma, sabe o que vai acontecer? Nada. Você só vai continuar tendo um diploma. É da mesma maneira através da palavra. Se nós mergulhamos em Cristo, ou se nós estamos em Cristo, ou se nós estamos simplesmente por estar, vou lá assistir um culto, ótimo. Assistir ao culto é da mesma maneira que você assiste uma série, que você assiste um filme, que você assiste um desenho. Você está assistindo. Você vai comentar, você vai falar, você vai até dizer dos detalhes e até vai repetir as falas. Mas não vai ter mudança de comportamento. Por quê? Porque quando você assiste algo, você sabe que aquilo ali é algo figurado. É algo que já foi criado para uma intenção. E você pega e depois continua a sua vida normalmente. As trevas, elas começam a agir dessa maneira quando nós permitimos. Elas começam a nos levar a este nível de entendimento, aonde nós não precisamos mais nos mergulhar e nos esforçar. Aonde simplesmente nós queremos somente os resultados daquilo que nós estamos fazendo do nosso jeito, não mais do jeito de Deus. Jesus, ele foi bem claro e ele foi bem enfático nessa parte, quando ele disse que nós temos que tomar este cuidado com os nossos olhos. Por que os olhos? Você já reparou que um ditado popular fala que os olhos não veem, o coração não sente? Acho que muitas vezes você até falou isso, né? Você fala assim, porque na verdade isso daí é algo para poder encobrir. Por que encobrir? Você já percebeu que você não fala a verdade com medo da reação do outro ou com medo de perder algo? Por isso que você não fala a verdade? Como assim? Você já sabe o que é. Você sabe o que está acontecendo. Você sabe as coisas como são. Mas se você falar naquele momento, vai acontecer o quê? Já era. Era tudo do que o diabo estava querendo, né? Muitas vezes nós sabemos o que nós temos que fazer, mas nós não sabemos como agir. É diferente. E esse como agir que nós temos que começar a perceber. Porque os nossos olhos, eles enxergam, e principalmente se tratando aqui de mulher, muito mais do que os homens. Porque a perspicácia da mulher vai muito além daquilo que o homem ele imagina. O homem ele para naquilo ali e fica naquilo. A mulher daquilo, ela já reparou tudo, já voltou e já está com o negócio assado, pronto, e já está tudo recheado para comer. E o homem está pensando, o que vai comer? E é mais ou menos isso que acontece. E muitas vezes é dessa maneira que nós agimos diante de Deus. Ou nós nos apressamos, ou nós nos retardamos, achando que a solução está nas nossas mãos e que aquele é o caminho certo. Como assim? Não, Deus preparou, eu vou pegar, eu vou prosperar nisso, eu vou crescer nisso. Ótimo, você vai fazer tudo isso sim, mas se o Senhor estiver na frente daquilo que você está fazendo. Se nós escolhemos pelo Senhor, Ele faz por nós, mas através de todos os dons, habilidades e talentos que Ele nos deu. Ele vai nos levar nos lugares das promessas. Ele vai nos fazer viver estas promessas. Mas nós temos que crer e entregar 100% daquilo que nós somos a Ele. Porque senão, o menos de 1% pode colocar toda a nossa visão e tudo que está na nossa frente em trevas. Por que eu estou enfatizando tanto essa parte de trevas? Porque na verdade, irmãos, as trevas são elas. Entenda trevas, não entenda escuridão, tá? Entenda trevas de uma maneira diferente da escuridão. Escuridão é a ausência de luz. Trevas é algo muito mais profundo. Se a gente for olhar lá em Gênesis, capítulo 1, né?
A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, ali naquele lugar havia trevas. Então quer dizer, não se via nada. E o Senhor deu a ordem. O que ele falou? Haja luz. E houve luz. E ele ainda separou dia e noite para quê? Para poder falar que teriam que ter, olha que interessante, como que eu posso colocar o nome assim? Teria que ter 2 espelhos, um mais forte e um mais fraco, ou seja, 2 referências do dia e da noite, um mais forte e outro mais fraco, para poder distingui-lo. Um era o sol, outro era a lua, para poder referenciar que existia, que havia mais, que a luz sempre será maior do que as trevas, quando permitido que esta luz entre e dissipe todas as trevas. Não estamos falando de escuridão, onde qualquer ponto de luz ilumina, não é isso, mas sim uma escuridão. Ou seja, vamos lembrar, escuridão, pegar um pouquinho de escuridão. Adão e Eva, eles estavam na luz, mas eles optaram o quê? As trevas, quando eles pecaram, quando eles mentiram, quando eles se esconderam. Então, quando Jesus ele enfatiza isso para nós, e também Paulo referenciando o que nós lemos, o que ele está querendo dizer? Cuidado! Não é só pelo fato de você ter conhecido a luz que a sua vida não pode estar em risco. As trevas existem. E o inimigo está constantemente querendo te levar para lá de novo. Quanto tempo você fica preso em algo? Pare e pense aí agora. Quanto tempo você fica preso em algo? Vamos pegar aqui, vamos tentar generalizar um pouco. Numa TV, no rádio, no videogame, com amigos, redes sociais e entre outros. Quanto tempo nós dedicamos a falar com Deus ou meditar na palavra? Pelo menos os 10% do dia? Pelo menos isso? Se a gente for colocar em minutos, não é 2 horas e 40, dá 2 horas e 28, alguma coisa assim, se for colocar em minutos, né? Mas se você for colocar em horas, dá 2 horas e 40, porque você faz com a hora cheia, né? Nós temos dedicado este tempo a Deus? Ou o nosso maior tempo está sendo dedicado às vontades da nossa carne? Quando eu estou falando isso, não estou falando isso para o nosso mal, não, irmãos. Eu estou falando para que haja crescimento dentro de nós. Este crescimento só vem quando nós permitimos a luz brilhar. Quando nós permitimos a luz se expressar de tal maneira que nós paramos de falar do que nós queremos e começamos a fazer o que Deus ele quer. E muitas vezes não vai ser assim, tá? É que agora você ouvindo uma pregação parece uma coisa muito difícil. Não, é algo assim rápido e instantâneo. É assim, ó, tá. É assim, ó, é rápido. Não é uma coisa assim que você agora eu vou ter que fazer um planejamento de gestão, aonde eu vou ter que fazer, um plano de ação, aonde eu vou ter que pegar e especificar aqui quais são os meus propósitos, vou colocar visão, missão e valores. Não é isso não, tá? Isso daí é coisa quando você for planejar algo para você, e diante daquilo que Deus tem falado com você. Mas quando se trata da sua vida, é algo assim, ó, decidiu, escolha. Ó, decidiu, escolha. Decidiu, escolha. Decidiu, escolha. É assim, é algo rápido, é algo instantâneo. É algo que se manifesta assim, de uma hora para outra. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu tomo uma decisão conforme o meu impulso, eu tomo uma decisão conforme eu tenho aprendido na palavra. Então o nosso posicionamento tem muito a ver com isso. Ou eu tomo uma posição conforme aquilo que eu estou preso no meu passado. Então, a luz, ela vem para poder nos mostrar que existem lugares que ainda nós temos que permitir esta luz entrar. Por que nós não estamos permitindo? Ah, porque eu estou vendo fulano de tal fazer isso. Eu estou vendo outro falando isso. Então, agora eu quero te fazer uma pergunta. Se fulano de tal for para o inferno, você vai junto porque você achou que ele deveria fazer isso? Ou se ele se jogar no Tietê, você vai lá, eu também quero ter essa experiência. Vocês estão entendendo? Hoje,
A palavra, ela está sendo desmerecida para poder seguir filósofos que estão usando a palavra para poder se autopromover. Hoje não é mais dito e falado sobre uma redenção, um arrependimento, uma conversão, uma prostração real, aonde as trevas, elas têm que ser iluminadas pela luz, e cada detalhe que precisa ser corrigido, precisa ser arrancado, reparado e refeito. O que é mais fácil? Eu fico do jeito que eu estou, faço o que me mandaram fazer e está tudo bem. Não, não está. Sabe por que não está? Porque Jesus não vai vir buscar uma igreja manca, coxa, enferma e muito menos em trevas. Ele fala que ele vai vir buscar uma igreja imaculada, santa, com suas vestes limpas. E veste limpa não é veste que ali a gente lava com sabão bom, com amaciante bom e passa com um produtinho bom. Não, isso não é veste limpa. Veste limpa é como você tem olhado e visto a pessoa que está do seu lado. Como você tem olhado aquilo que os seus pais estão passando. Como você tem olhado aquilo que você está fazendo. Como você tem olhado Deus na sua vida. Como você tem visto que Jesus é. Jesus é muito maior daquilo que nós achamos. Como nós temos comparado Jesus com todas as coisas que nós temos ouvido ou recebido de informação. E aí que está. Nós estamos sendo partidários a algo a ponto de renunciar aos princípios de Deus em nossa vida? Ou nós estamos realmente batendo de frente em relação aos princípios do Evangelho para que algo seja transformado? Você viu aquele negócio que aconteceu? Minha mãe está aqui, ela sabe bem. Eu era um jovem que assim, eu não era tão assim, que ficava esperando a pessoa continuar a frase, não. Né? Mais ou menos assim, né, Silvana? Não sei, né? Era aquele negócio, falou, já partiu pro braço, né? E muitas vezes quem sofreu eram meus irmãos, né? Porque eles que falavam, já era, né? Sem meio termo. E muitas vezes nós não sabemos como lidar em relação a esses impulsos, né, que nós temos. Mas a palavra ela é muito clara quando diz, lá em Gálatas 5, 22 e 23, que nós temos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, quer ver? Vamos ler lá juntos? Gálatas 5, 22 e 23. Porque muitas vezes nós queremos entender o que é viver essa luz, né? O que é viver aquilo que o Senhor tem para nós? Mas se nós não lemos a palavra e temos essa compreensão aqui, ó, dentro, como nós vamos viver? Se nós não lemos a palavra e não deixarmos ela fazer parte da nossa vida e nós vivermos a vida de Cristo, aí não tem como. Então é Gálatas 5, 22 e 23 fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, algumas podem estar alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. E aqui algumas estão domínio próprio, outras estão temperança. Bem? Então, ó, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, o que é isso? Agora vamos parar para poder pensar. Se eu não amo e não amar, está dizendo assim, eu tenho alguma coisa contra alguém e não consigo perdoar. Ou eu não consigo me perdoar. Isso é falta de amor. Amor consigo e amor com o próximo. E automaticamente, não tendo esse amor, você não tem o amor a Deus. E essa alegria? Cadê a alegria?
Ou alegria é só quando a gente está contando piadinha ou conversando com os amiguinhos? Ou de repente num happy hour, falando de coisas que muitas vezes não tem nada a ver, que você nem acredita, mas você está conversando. Isso é alegria? Não. Isso é simplesmente uma capa que você coloca naquele momento para você se iludir. Alegria, você não precisa de momentos, a alegria está aqui dentro. Você não precisa de momentos, porque você já vive essa alegria no Senhor. E o que pensar do restante? Longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, que é exatamente aquele negócio. Você vê uma pessoa ali fazendo, por que a gente não ajuda? Por que a gente não faz algo? Nós temos que fazer, mas temos que saber o momento certo de fazer. Porque, entenda, quando fala aqui, não está falando daquela pessoa que você já sabe que ela já criou a arte de pedir. É diferente. Como assim? Existe hoje isso aí, né? A arte de pedir. O quê? A pessoa, ela vive por pedir, ela não trabalha, ela vive por pedir. Se ela entrasse numa área de vendas, ela se daria super bem, porque ela sabe vender, né? Porque o pedir é vender. Você sabe vender, ela se daria super bem, mas ela só vive pedindo, ou seja, cria uma vitimização. Ela é sempre a vítima da sociedade, mas nunca ela consegue enxergar. Então, automaticamente, existe essa pessoa, mas existe aquele que está realmente precisando. E é para esse que nós temos que direcionar as nossas forças. Mas tudo com o quê? Tudo com mansidão. Entenda, por isso que a palavra é muito clara. Irai-vos, mas não pequeis. Para que a ira do Senhor não sobrecaia sobre você. Então nós sabemos que nós temos ferramentas. E essas ferramentas, principalmente o domínio próprio e a temperança, elas são ferramentas que nós temos que usar, e o fruto do Espírito, o fruto, entenda, um não vive sem o outro, compreenda bem isso, um não vive sem o outro, não são aqui ó, um fruto com tudo isso dentro, ou seja, tudo isso dentro de nós. Nós temos que pedir e clamar para o Senhor. Muitas vezes, eu olho esse versículo, quantas vezes? Tem vezes que você olha e fala assim, nossa, eu estou fazendo mais isso do que aquilo outro. Opa, peraí, está errado. Se você está fazendo mais uma coisa do que aquilo que Deus mandou você fazer, para e repense. Você pode estar, entenda isso, uma coisa eu aprendi quando nós estávamos fazendo um curso de desenho, e eles falaram assim, 1 milímetro errado no início pode dar uma diferença de metros no final. E é verdade, irmãos, não tem como. Se você está na caminhada, foi só uma mentirinha, não, foi só um julgamentinho, né? Eu só falei uma coisinha que todo mundo já sabe. 1 milímetro fora, a hora que você vai andando, no final, você vai ver, você já está metros do lugar da onde você estava. Então, muitas vezes, nós temos que perceber tudo isso. Para quê? Quero concluir agora. Porque as trevas, elas têm e elas fornecem muitas ferramentas contra nós. Mas, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, fala que nós somos uma geração eleita. E como uma geração eleita, nós temos que começar a agir como uma geração eleita. E não olhar aquilo que as pessoas estão dizendo ou aquilo que as pessoas estão falando, mas fazer diferente. Olha o que diz. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E olha que interessante, olha o que ele continua aqui. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Compreenda que você foi alcançado.
pelo Senhor. Agora, tem a outra parte. Você permite que esta luz brilhe através da sua vida ou quer continuar em trevas? A decisão é nossa. A escolha é nossa. Sempre foi nossa. Mas que o Senhor já chegou a nós, chegou, não chegou? Quando nós reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador, o que Ele disse? Ele fala que Ele nos transportou, né? Para onde? Para o reino. Para o reino da luz, para o reino do seu Filho amado. Para este reino que as coisas são imutáveis. Passa ano e vem ano, Deus não muda. O que muda é a nossa mente e o nosso comportamento. Você pode perceber. O que eu disse que eu ia concluir? Nos estudos da escola, nós aprendemos uma coisa. Alguns nem sei se tiveram isso na escola, né? Porque do jeito que está, né? As coisas, nem sei se tiveram aprendido. Vocês aprenderam sobre Idade Média, né? Amém? Todos que estudaram aqui aprenderam sobre Idade Média? Amém? Por quê? O que era a Idade Média? A Idade Média foi considerado a Idade das Trevas, não é? Se a gente for olhar, pegar uma parte histórica simples que a gente estudou na escola. Mas por que foi considerada a Idade das Trevas? Sabe por quê? Porque na verdade, muitas pessoas que criaram esse título para este período, eles queriam mais aparecer do que propriamente ver as coisas acontecendo. Eles queriam mais ser vistos do que propriamente participar daquilo que estava acontecendo. Tiveram muitas criações, tiveram muitas coisas novas que aconteceram, sim. Mas foi considerada a parte das trevas porque eles não queriam viver princípios que eram colocados de ordem, disciplina e decência. Olha que interessante. Eles não queriam. Por quê? Não, tem que ser do meu jeito. Do meu jeito é melhor. As coisas são melhores. E daí surge quem? O renascimento. Os renascentistas. Olha que interessante. Falando que tudo tem que ser mudado ou feito através da cultura. Mas espera aí. Se tudo é feito através da cultura, por que não viver os princípios básicos daquilo que estava sendo ensinado? Por que criar algo que vai ser somente sugestivo para a pessoa e não para o todo? As trevas, elas fazem isso, tá? As trevas nos induzem a isso. Nos induzem a criar situações e ambientes na nossa mente que nós achamos que estão certos. Mas a hora que vem o confronto da palavra, ela nos rasga. A hora que vem o confronto da palavra, ela nos alerta. A hora que vem a luz da palavra, ela nos desperta para podermos começar a andar conforme aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Filhos, filhos amados, filhos que vão pregar este evangelho conforme nós lemos e revelar esta glória. Quando ele fala revelar a glória, é o poder e essa luz que transforma as pessoas. O Senhor pode fazer isso. E o Senhor quer fazer isso em nossas vidas. Mas nós precisamos entregar tudo. Nós precisamos fazer com que esse todo seja revestido de luz. Se há algo aí dentro de você, nessa manhã, que de repente você fala, não, mas isso não tem mais jeito. Ou pela idade que você tem, ou pelos traumas que você passou, ou pelas coisas que você viveu, ou até mesmo pelas coisas que muitas vezes vivemos dentro de casa. Saiba de algo, e eu vou falar este algo para você. Como eu já tenho dito algumas vezes, eu nasci bastardo, nasci prematuro. E qual foi a primeira palavra? É bom assim, hoje minha mente aqui ela pode respaldar tudo isso aí, eu vou falar à vontade, aleluia, né? Qual foi a primeira palavra que foi lançada contra a minha vida? Não se apegue a essa criança. Não se apegue a essa criança, ele não vai vingar. Ou seja, não se apegue, ele vai morrer. Que bom. Que bom que Deus não ouve essas coisas, né? Que bom que isso aí é só da boca das pessoas, né? Que maravilha isso.
Mas ser gerado bastardo gera situações e problemas dentro de nós, lógico. E daí nós não estamos falando só espiritualmente, nós estamos falando emocionalmente. Porque emocionalmente, a hora que nós chegamos numa fase que tem a transição da fase de criança, ou seja, a inocência, para uma fase de conhecimento, nós começamos a ter desejos, vontades e começamos a sentir coisas que nós não sentíamos. E nisso sim, aí vem tudo aquilo que foi gerado por causa disso. Mas nós não entendemos. E nós vamos partir para aquilo que nós queremos fazer e vamos fazer, lógico. Porque senão as experiências não serão nossas, não é? E é o que acaba acontecendo. E muitas vezes isso acabam tendo muitas situações. Uns não conseguem passar por essa fase, morrem nessa fase. Outros até conseguem superar. Outros ainda vão um pouco além, conseguem chegar ao ponto de conhecerem quem é Jesus. Aí a vida deles começa a ser transformada. Eles começam a ver que aquilo, ou aquela maldição que ele está vivendo, não é mais para ele. E ele começa a renunciar e jogar fora. Começa a olhar que aquela situação que passou, que foi tão traumática, que em Jesus ele venceu por você, então agora você começa a vencer. E todos os problemas que você teve durante o decorrer dos anos, que pela falta de sabedoria ou até mesmo a ignorância daquilo que você estava vivendo, que hoje você pode sanar todas elas através da palavra. Então, quando há este entendimento, as trevas começam a se dissipar. É um processo fácil? Não, quem disse que era fácil? Já pensou tirar anos das costas? Não é fácil. Mas o negócio é, quando nós permitimos, se torna fácil. Porque nós temos que resistir aos processos. Resistir a cada caminhada que nós temos que ter. Se é para resolver um problema, resolva, não retarde. Se é para poder falar algo, fale, não espere. Se é para poder fazer uma visita, visite, não espere o tempo passar. Se é para poder dar um abraço, abrace, porque você pode não ter tempo para dar esse abraço. Então evite as trevas continuar te dominando, para que você seja um agente de luz para as pessoas que estão realmente precisando. Os seus problemas, o Senhor está cuidando, mas reconheça um a um. Fale a Ele um a um. Eu não consigo isso. Fala para Deus, mas não precisa abrir a sua boca. Fala em mente. Senhor, aconteceu isso, tal dia, tal, eu não consigo me desvincular, mas me ajuda. Ele vai te ajudar. E se Ele não te ajudar, pode ter certeza que a palavra vai te mostrar o porquê aquilo aconteceu e qual era o momento que você estava vivendo. E por isso que você foi afetado da maneira que foi afetado. Mas quando a luz vem, as trevas elas começam a ser tiradas. Então Jesus, Ele entra em cena na nossa vida. E é aquilo que Ele quer fazer nessa vida. Ele quer entrar em cena em tudo que nós colocarmos nas mãos. Ele quer revelar esta luz em tudo. E vou te falar ainda mais, o Espírito de Deus é maravilhoso, né? Tem pessoas com talentos aqui incríveis, dons maravilhosos. E não é algo demagógico, não. Estou falando o que Deus tem mostrado de algumas pessoas aqui. Você tem ministério, você tem um chamado para exercer. Mas sabe por que você não faz? Por medo, porque você já se decepcionou. Você que está começando agora, não deixe com que isso te paralise como paralisou essas pessoas. Quebre todo esse impedimento e faça. Porque muitas vezes nós limitamos, como Jesus disse, né? Já era para vocês serem mestres e vocês ainda estão sentados numa sala querendo aprender os princípios, pelo amor de Deus. O que vocês estão fazendo da vida? Está na hora de atingir ao nível que Deus já te colocou. Você saber quem você é e você saber quem Ele é em você. Parar de limitar o poder dele e começar a viver tudo o que Ele tem preparado. Não permita mais que nenhuma treva fique no limite entre você, a palavra e Jesus na sua vida. Porque Ele pode fazer tudo, se você permitir. Mas você tem que permitir.
Você não tem que ouvir, mas isso eu aprendi desde pequeno, então ótimo, então está na hora de você colocar em prática, não é? Se você já aprendeu, está na hora de colocar em prática. Não? Mas isso eu ouvi fulano de tal falar. Isso eu ouvi, então. Se você ouviu, coloque em prática. Porque daí você vai usar mais uma ferramenta para que nenhuma treva seja maior que a luz que está em você, que vem através de Cristo. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Eu sei que você precisa vencer isso. Como eu vou repetir. Eu sei que você precisa vencer. Mas você precisa confessar isso diante de Deus. Deus não vai chegar e não vai dar uma voadora na porta do seu coração e vai falar assim: entrei, cheguei. Não. Sabe o que ele vai falar? Ele vai fazer assim, ó. Tá fazendo de novo, Você permite eu entrar? Mas o senhor já está aqui, senhor. Não, eu não quero entrar onde eu estou. Eu quero entrar onde você ainda não permitiu. Eu quero entrar para poder sanar exatamente essa dúvida que você está tendo. E essa dificuldade que você tem. É aí que eu quero entrar. E ele continua, Ele está batendo. A permissão é sua de deixá-lo entrar ou não, de permitir que ele ajude você a resolver ou não. Feche os teus olhos. Nesta hora, deixa o Espírito Santo de Deus te mostrar o que ou aonde nós temos que permitir Jesus entrar na nossa vida. Ele continua, batendo. Senhor, nós aqui como igreja queremos te pedir perdão, Pai. Perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas transgressões. Perdão, Pai, alguns pela quantidade de anos que já têm ouvido a sua palavra e têm te seguido. Outros pelo pouco tempo, Senhor, na sua palavra, mas também têm te seguido. Outros que ainda não decidiram te seguir, Pai. Senhor, sabemos que o Senhor bate na porta do nosso coração. Sabemos que o Senhor quer fazer com que não haja mais nenhum tipo de treva, mas antes a sua luz brilhe de uma maneira intensa e sobrenatural. Então, Pai, faça isso conosco. Faça isso conosco, porque sem Ti nós não conseguimos. Sem a Sua presença, sem a Sua palavra, nós não conseguimos, Senhor. Ainda que pela força do nosso braço, ou, Pai, até mesmo o conhecimento que nós adquirimos, mesmo depois, Pai, de tantas buscas, nós, Pai, não conseguimos sozinhos. Então, Pai, em nome de Jesus, leva-nos a viver, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para nós. Extirpe de uma vez por todas as trevas, para que a sua luz brilhe em cada área da nossa vida, em cada, Senhor, dificuldade que nós temos, em cada situação que vivemos, em cada, Senhor, planejamento nosso ou sonho nosso, porque os teus sonhos são maiores que os nossos, e o Senhor sonhou conosco e sonhou algo grandioso, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pela esta oportunidade nesta manhã. Obrigado pela sua presença. Nós queremos entregar tudo diante de Ti, Senhor. Mas ensina-nos a entregar tudo. Ensina-nos a entregar tudo. Ensina-nos a entregar tudo. Ensina-nos a entregar tudo. Ensina-nos a entregar tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Com as palmas ouvem o Senhor da vida.